Olá, família. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. E boa noite para quem vai cerrar os olhinhos e vai dormir, família. Bora lá compartilhar a mensagem, né? Que o amoroso Espírito deixou conosco na data de ontem, família, que a gente não gravou o vídeo, já vamos falar por quê. Eu sou lo camino, la verità e la vita. Ninguém se allegará hasta mi Padre, sin antes não vier a passar este per me. Sem comentários, né, família? Gratidão a este generoso Espírito. Família, olha a cara da pessoa. Está destruída, né? Mas, bora lá direto ao assunto, sem mais delongas. A gente recebeu uma carta no último vídeo passado, lembra da musiquinha da Vanessa da Mata? Pois é, presta atenção, dona Rosana. O que aconteceu comigo? Este ratinho de laboratório que vos fala, família, estava com o ego deste tamanho e bem feito pra mim. Sabe aquele tomo que a gente cai e plof, te quebra a cara? Pois é, a gente estava precisando, galera, passar por esta experiência com a permissão dos nossos mentores, graças a Deus, a gente aprender a lição de abaixar o nariz. E eu reconheço que o erro foi feio. Bora lá contar pra vocês o que aconteceu com a pessoa aqui. Anteontem, após gravar o vídeo, os 2 últimos vídeos, ou 3, não sei. Sabe aquela sensação estranha, tem alguma coisa errada aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar? Então, na minha cozinha, eu comecei, né, andando, fazendo as tarefas de casa. Os nossos mentores, mentalizaram, né, na minha mente o livro Aconteceu na Casa Espírita. Eu já li esse livro. E vi, né, a imagem de um palestrante de energia masculina, que eu não vou dizer quem é, né, sorrindo para mim com um sorriso meio desagradável. Este ser, no plano físico, até hoje, eu peço perdão se eu estiver enganada, mas é o único espírito que eu posso dizer com certeza que se comunica por amor e caridade gigantesca da parte dele, telepaticamente comigo. E então eu disse, ok, vamos entender a mensagem. Fui pesquisar, estudar, porque a gente é dessas. Eu quero que vocês, se quiserem, família, estudem aí uma palestra que eu assisti do Pedro Augusto, Espiritualidade com Pedro Augusto, com o título A Casta de Baal e seus planejamentos ardilosos, família. Tá? A gente vai ler aqui rapidinho para vocês entenderem que fica melhor a explicação. Estou aprendendo a linguagem telepática de comunicação com os espíritos encarnados e desencarnados. Venho vendo o rosto de um mediador, mas não compreendia. Agora compreendo o que ele tentou me dizer telepaticamente. Para ter cuidado ao propagar mensagens de espíritos sem antes analisar a cada uma antes. Já era tarde. Só hoje tomei conhecimento de tal ação. Minha em vídeo, que gravei no passado, anteriormente, família. Seríssimo isso. Venho ouvindo o alerta através da música de Vanessa da Mata, Boa Sorte. E não dei ouvido nem atenção. Mas após assistir a palestra de hoje, com este palestrante, né?
Só então pude compreender o grande erro que cometi ao propagar uma falsa mensagem que recebi de um espírito dizendo que não é mais necessário os mediadores estarem trabalhando em casas espíritas. Que absurdo. Peço perdão a todos por tamanho e imperdoável erro. Mas, sim, errei. E reconheço o meu erro. E peço a todos vocês que nos assistem por esta janela que me perdoem, família. Mesmo que eu esteja aprendendo sobre espiritualidade no plano físico, não no espiritual sozinha, tal erro não se justifica. Então, peço novamente a todos perdão. Por um lado, família, após assistir a palestra, né? Eu dei graças a Deus que eu não sou nenhuma dirigente de uma casa espírita. Inclusive, eu peço perdão a todos se algum dia chegarem a assistir este ratinho de laboratório. Este trabalho é da espiritualidade, não é meu. Mas empolgada em receber mensagens e repassar para vocês, agora eu vou separar fake news e verdade. Eu não analisei, não pensei no tamanho do estrago. Mas eu tenho consciência, família, que desde que eu me entendo por gente, o que quer ver e ouvir, né? Espíritos e não compreender. Não podia ter feito isso. Portanto, novamente, esta história de que mediadores têm que sair das casas espirituais e largar de mão o trabalho é fake news, família. Este ratinho de laboratório, envaidecida por um ego horroroso, uma vaidade pobre, física, mesquinha, orgulhosa, lhes repassou esta mensagem, infelizmente. Mas enfim, eu prefiro reconhecer o erro enquanto está pequenininho. Vou repetir, graças a Deus eu não sou nenhum dirigente de casa espírita para prejudicar tantas pessoas gratuitamente. Pensei em retirar os vídeos, falei, não, tudo vale como experiência para mim. Se algum dia, né, a gente tiver esse exemplo para deixar para as pessoas, que seja uma, analisar sempre as mensagens que vêm, né? E olha que eu tava sentindo uma dor horrorosa aqui atrás da orelha, né? Foi simplesmente uma conexão do astral, família. Que eu abri a porta do meu ego e este ser entrou e a pessoa... Não façam isso. Ontem eu fiquei o dia inteiro chocando, fiquei triste. Pensei em desistir, falei, não. É a primeira vez que a gente, né, arrebenta a fuça. E não vai ser a última, família, né? Enquanto aquele lá de cima permitir, eu tiver que repassar para vocês o que a gente vê e ouve, analisando melhor, com mais prudência dessa vez, a gente vai estar aqui, né? Se a gente puder auxiliar uma alma que seja, a gente vai ficar muito feliz. Vou repetir pela terceira vez, porque, né? Graças ao meu bom Pai, que é Deus, eu não sou nenhuma dirigente de casa espiritual física. Senão o estrago teria sido bem pior. E ao mesmo tempo eu pensei, né? Se eu fosse, com certeza o grupo de tal localidade não me permitiria publicar um absurdo desses. Eu teria um amparo físico. Não que eu não tenha aqui onde eu estou no espiritual, família, a gente tem. Mas nossos mentores me permitiram eu passar por esse vexame público para mim, ó, baixar o topete, família. Não existe privilegiado neste orbe. Todos nós somos iguais perante o Pai que é Deus. E sim, infelizmente, outra mensagem, né, que nossos irmãos espírito protetor de verdade deixou o mentor, né? Aquela imagem das ondas vocês viram aí no vídeo passado, família. Vejam aí, né, o vídeo do Galeria do Meteorito, da Carol Capel,
né? Infelizmente, fala dos terremotos, dos tsunamis, né? Eram verdade. Mas enfim, é isso. A gente queria repassar para vocês. E, né? Espero que me perdoem, né? A gente está aqui, eu já disse a vocês, eu não frequento nenhum ambiente físico, o que torna a minha responsabilidade maior ainda de não prejudicar aqueles que têm estes ambientes amorosos, respeitosos e familiares físicos. E assistam, tá? A palestra do nosso irmão Pedro Augusto. Certeza que vocês vão gostar. Bora lá, família, pro próximo, né? Infelizmente a gente vem, né? Tomei uma toada pra gente não gravar vídeos atrás do outro. Eu já conversei com os nossos irmãos, a menos que seja, né? Notícia rápida e necessária, caso contrário, não vou gravar. Desde cedo a gente tá sentindo a cabeça rodar, uns sinais, sintomas de tontura. E a gente tá respirando, tentando sair do fluxo, família. Estamos aqui, né? Vamos devagar. Hoje, na parte da manhã, eu já acordei. Quero que vocês pesquisem, estudem sobre este espírito. Foi bom que eu descobri uma coisa muito interessante. Colocando o dedinho nessa tela, família. Façam isso, tá, gente? Quando eu tô com paciência, eu vou fazendo. Não é só as fotos que ele é aquela máquina que capta a nossa energia, todo o aparelho eletroeletrônico. Mas passando o dedinho direto na tela, eu fiz isso aqui, ó, tá? Eu comecei a ver as cores da minha aura, tá vendo, ó? Aí eu fui tirando foto. Só pondo o dedão na tela. Façam isso aí, tirem fotos pra vocês verem a aura de vocês. Sentada no sol também eu aprendi fazendo isso aqui, ó, tá? Direto nos olhos, na ponta dos dedos, nossos olhos fechados, a gente consegue ver as cores da nossa aura, tá? Sentado no sol, fazendo meditação por um tempo, façam isso, vocês vão se divertir. Fui acordada hoje por este ser, família, né? Não sei se alguém conhece, né? Se alguém por acaso aí estiver vendo este símbolo, saiba que esta protetora espiritual aí tem uma chama, uma chave e um espelho. É o que ela traz, né? Está cercada de rosas vermelhas. É a nossa amorosa Pombagira Rosa Caveira. Oxalaroye Pombagira e Mojubá. Com todo respeito, por conta da besteira que a gente fez ontem, família, a gente não queria levantar. E adivinha quem veio acordar a gente, né? Este ser amoroso, caridoso. Estudem, tá? Este canal aí, pesquisem, quem quiser, família. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, esta aqui é outra também, né, que... Ó, outra forma a qual se manifesta, tá? Se vocês virem este espírito pairando perto de vocês, é porque eles passam assim, a gente vê com a tela mental, tá? E não com os olhos físicos. As pessoas viram para ver e não veio mais o espírito. É com a tela mental. Então não se mofinem, não se apavorem por ver este ser. A gente quer repassar para vocês. Gente, com 10 anos de idade eu não sabia o que era mediunidade, não sabia o que era espiritualidade. Eu, né, foi o primeiro ser que eu vi na minha frente. Eu já fiz o desenho, já mostrei para vocês aí em vídeos passados, né? Quem quiser, fica à vontade para pesquisar, família. Então, de lá para cá a gente vem, né, tentando aprender a mediunidade por amor e caridade da parte dos espíritos, com auxílio deles. Mas enfim, o que trouxe a gente aqui hoje foi outro assunto, galera. Bora lá para passar pro próximo. Estudem, tá? Sobre a nossa amorosa pombagira, Rosa Caveira. Vou repetir, eu queria ter falado, desculpa a confusão, como eu disse a vocês, a cabecinha tá... Eu sentindo muita tonteira, cabeça cheia.
eu vejo os homens acompanhados destes espíritos protetores aqui no plano físico. Não nos enganemos, família. Isto aqui é um umbral. Se apagar o sol, desligar a energia, os sons de aparelhos elétricos, eletrônicos, nós teremos esta visão umbralina, real. Então, vamos agradecer a luz do mundo que vem do sol para nos clarear as ideias. E muitas mulheres encarnadas, eu vejo, né, sendo protegidas pelos Exus, Laruri, Exu e Mojubá. Gratíssimo. Então vamos, né, jogar os preconceitos por terra, porque são espíritos amorosos que andam nos dando as mãos para nos socorrer aqui neste plano físico, na hora da nossa tristeza, da nossa sensação de abandono, da nossa ignorância, dos nossos preconceitos, da nossa preguiça, descrença, cansaço, desespero, e na hora das nossas alegrias. Quer sentir a vibração, a energia, os arrepios, né, deste ser? Coloca uma música cigana, vai dançar. Ritana, ela tá falando aqui. Bora lá. O que é que nos trouxe aqui, família? Desde domingo, né, eu tô... Isso pode acontecer com vocês, família. Olá, alma querida. Você que tem um olhar especial para Deus, né? Um beijo, um cheiro no seu coração. Gratidão por estar aqui com a gente. Ouvindo um som de crianças, né, no espiritual e no físico, família. O que acontece? Eu escuto uma criança chorar aqui no plano físico, eu acho que eu já gravei isso em vídeo. E eu entro nesta onda, porque o choro é um som, né, uma forma de informação, até que eu quero mostrar para vocês como a gente vê no espiritual. Assim, família, no elemento éter, ar, tá? A gente entra em cada faixa dessa, o espiritual, e vai ver o que está acontecendo com aquele som. Então, eu comecei a ver crianças jovens, né, à noite, embriagados, fazendo uso de entorpecentes, num estado de sofrimento e carência de desorientação. O que significa isso? Que as nossas crianças, os nossos jovens estão precisando e muito de amor, orientação sobre quem são estes espíritos, o que estão fazendo aqui, por que estão aqui, quais as capacidades que eles têm. E isso cabe a todos aqueles que são tutelares, né? Responsáveis, tutelares por essas crianças. Vamos estudar, família, porque depende muito da gente. Estas criançadas, tá? Infelizmente, eles estão falando aqui, né? Logo, logo a gente vai ter notícias sobre isso aí. Espiritualidade, juventude, independe da idade, tá, família? Porque tem espíritos aí que as pessoas veem, né, com acima de 60 anos de idade. Quando a gente põe os olhos no espírito, a gente vê que ele tem 12, 4 anos, 5 anos espiritual. Só a casca, a vestimenta orgânica aparenta mais idade, mas o espírito que habita o corpo é pequenininho, estou falando aqui. É curumim. Eu amo isso, galera. De ver que tá falando, né? Graças a Deus que a gente tem, né, essa benção, essa caridade. Caboclo, família. Eu amo quando ele fala isso. Cabeça dura. Será por quê, né? A gente tá aqui, não batam no carteiro, família. A gente tá só pra entregar a mensagem. Bora lá agora falar sério, né? Gente, eu não vou me deixar me abater, não. Eu pensei em desistir, falei, vou desistir coisa nenhuma. Eu durmo espírito, acordo espírito
E não pensa vocês que a gente desliga, vai andar na rua, vai fazer as coisas, desliga. Não, gente. A nossa mediunidade desenvolvida, expandida, ela funciona 24 horas por dia. Enquanto eu não derrubar isso aqui, eu não vou sossegar. Então, eu não vou desistir de compartilhar com vocês o que eu passo no meu dia a dia. Eu não posso ser egoísta e covarde comigo mesma a este ponto. Eu não nasci pra isso. A gente é dessas, né? A gente sabe que a gente vai tomar mais umas chapuletadas da vida aí, mas é pra isso que nós estamos aqui, senão não tava, né? Eu já tinha cantado pra subir. Bora lá, vou tentar agora entrar no sério aqui, que a gente, né, captou hoje na parte da manhã. A gente, né, escreveu um sentimento, família, que a gente captou. Lembra lá do escrever? Pois é. Estou aprendendo a linguagem telepática. Não, isso aqui a gente já passou, tá? Se puder contar o lado positivo. Ah, tá, o lado positivo dessa história foi que eu, né, reconheci que tem um irmão aqui no plano físico, que quando a gente pede socorro mental, ele, oi. Ai, gratidão imensa, ele sabe quem é, tô muito feliz. E com o nariz menos, né, mais abaixado, graças a Deus. Melhor assim, né? A gente preparou para falar sobre magnetismo, família, mas eles estão falando que tem interferência. Vamos prestar atenção na interferência. Corporação, família, sinceramente eu estou, tá? A gente vai dar um prazo aí, porque eu não estou me sentindo forte o suficiente, não. Peço perdão aos nossos irmãos, mentores, espíritos, mas vou dar um tempinho. Eu vou frear o negócio. Pelo menos até eu me sentir segura novamente. Acoplamento áurico que eles estão falando aqui, né? Me corrigindo que não precisa desse negócio de incorporação aqui ainda não. Graças a Deus, por enquanto não. Se puder, tá. Estudem o livro, tá? Aconteceu na casa espírita. Tá. A gente queria falar com vocês hoje sobre magnetismo feminino, mas não vai dar tempo, galera. Então a gente vai ler, vamos embora lá, a captação que a gente recebeu hoje. Sobre magnetismo, vibração direcionada, etc. Lembra que a gente falou para vocês que a gente tem conexão, abertura com imagens que os espíritos colocam na nossa mente. Então hoje a gente captou a imagem deste moço. E nossos irmãos permitiram que a gente fizesse esse desenho. Quem quiser, printa aí, família. A gente sentiu a distância que este ser, quando põe os olhos em cima de certo vídeo espiritual, família, gela as mãos. A borboleta no estômago acelera o coração. As pernas bambeiam. O que acontece? Um certo medo, uma certa apreensão. Este ser pensa que estes sentimentos são assim, porque ele está visualizando na tela da TV. Não, ele apenas reencontrou uma alma querida que tem compromisso no plano físico, mas ele não sabe que estes seres aqui das sombras também sabem deste planejamento, e quando eles percebem que ele se conecta nesta TV com esta alma do passado no presente e fica mais próximo à reaproximação dele com este outro ser encarnado que ele visualiza, eles temem, e esta vibração, porque eles sabem que este ser, ao reencontrar com esta alma que ele assiste no telefone ou na TV, se encontrar no plano físico, a luz dos dois vai se expandir por um compromisso que eles têm a cumprir aqui no plano físico. E elas, sabendo disso, a sombra, se apavoram, se estremecem, né? Nosso próprio mestre fala, nas trevas, expanda-se a luz, né? Então, esta sensação deles repassa o campo áurico deste ser que está preocupado com a matéria, e ele pensa que este medo é dele, só que não. Então, os nossos irmãos permitiram que eu, à distância, visse isso, né? E passasse essa mensagem hoje. Eu vi este rapaz, né? Onde está este espírito encarnado. A tela do computador dele tem a paisagem de um vídeo de uma música que eu pude ouvir até o som. Os nossos mentores permitiram. É assim, mais ou menos assim.
Não sei o que, não sei o que, mas eu sei que passa uma floresta aqui com umas flores roxas, né? É linda a imagem, né? Da música. E isso é o local onde ele trabalha. Eles, os espíritos, né, que estão em torno deles, os espíritos não precisam habitar no mesmo ambiente, família, basta estar acoplado no mental dele, na energia, tentando se aproximar do mental. Acho que é por isso que eu senti tanta, né, tonteira, porque este ser está com a cabeça cheia, este rapaz, né, de emanações desses espíritos que não querem que ele se aproxime deste outro espírito encarnado para cumprir uma tarefa aqui no plano físico, porque ele sabe que vai bombar um negócio e a sombra vai... Então ele emanam essa energia para ele. Este ser aqui, este ser encarnado sendo sensitivo, ele pensa que as energias que vêm das sombras são dele. Não são. Mas a partir do momento em que ele entender 50% que vem das sombras e não dele, isso já vai ser quebrado, família. Bom, se vocês quiserem, printem aí, depois vocês, né? Se der, né, família? Porque eu peço perdão, a imagem, né, do nosso aparelho não é muito boa. A gente vai ler aqui, porque preciso repassar. Esta é uma visão que vem ou tenho em minha tela mental. Posso até ouvir o som dessa música, que está na tela do computador, como se fosse uma das suas preferidas. Efeitos que ele pode sentir ou poderia se pusesse os olhos na pessoa que ele tem, né? Para cumprir a missão no plano físico. Mãos geladas, coração disparado, pernas bambas. Ai, borboletas no estômago. Aí eu ia falar, tá vendo uma cura, né, deste rapaz quando ele assiste o vídeo. Talvez o que ele não entenda é que além da emoção que vem do próprio espírito, também aumenta o temor dos espíritos que o rodeiam, por medo de ele se decidir ir até o outro espírito encarnado se encontrar para fazer o trabalho no plano físico. Porque eles sabem que se ele se decidir a ir, as sombras perdem força. E eu sei que a cada dia que ele aprende mais sobre si, ele está estudando sobre espiritualidade caladinho, família. Que coisa mais linda este rapaz. Espírito, ele está aprendendo sobre si, sobre os seus dons, sua própria energia está aumentando. Conforme aumenta, né? Posso sentir daqui. E se for assim com ele também, ele vai perceber que quando tira ou coloca roupas, arruma as cobertas, pode ouvir pequenos estralinhos de som de energia. As sombras sabem disso. Do projeto espiritual que eles têm, este ser encarnado com outro ser encarnado. E não vão facilitar o encontro aqui no plano físico de ambas as almas. Pode acontecer o seguinte, suponhamos que este moço, este espírito encarnado, resolvesse se encontrar com alguém que ele assiste no celular e no computador, família. Bora lá, que é que os nossos irmãos falaram que pode acontecer, ele vai ter que ficar avião com estes sinais. Se vier de avião, o avião pode atrasar ou cancelar o voo. Se juntar dinheiro para passagem, alguém vai chegar pedindo emprestado, família. Se programar, ir de carro, o pneu pode furar, o dia pode amanhecer chuvoso e frio. Se ele avisar para alguém que vai viajar, alguém da família pode ficar doente e ele não poderá reencontrar o outro espírito. Coisas deste tipo que ocorre aqui no plano físico, mas no astral, a luta está bem pior. Ele irá ter que ser astuto, sábio, forte e silencioso, família. Enfim, entender que o que quer separar ele da outra alma que ele vai se encontrar, ambos os espíritos, só irá ser mais forte se ele permitir. Quando a gente estava acabando, né, de
captar essa mensagem escrita para alguém dentro desta salinha, família. A gente captou a mensagem. Tô cansado, a cabeça roda, tô sem ânimo algum. Nossos irmãos mentores pediram para repassar para esta criatura que ele está passando, que ele precisa desta prece, né? Você, alma querida, que está nessa luta espiritual entre plano físico e espiritual. A armadura de Deus, lembra lá do nosso irmão apóstolo Paulo? Daqui já dá para ver, ó. Couraça da justiça, cinto da verdade, calção do evangelho da paz, o capacete da salvação e o escudo da fé. É uma luta, né? Tudo que tem para desenvolver de espiritual neste plano físico, família, a gente precisa ficar atento. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Lembra lá que a gente foi falando, ó, muito tempo? Ontem nós fomos acordados, né, por este ser aqui, que eu gostaria que vocês também respeitosamente estudassem, família. Este orixá, Omolu, Atotô. Quando a gente, né, recebe a amorosa visita deste ser, estudem sobre, né, os assuntos que falam correlacionados com a saúde e a medicina. Se cancelar o vídeo, família, depois a gente continua de onde precisa ser continuado, tá? Nossos irmãos aproveitando, né, da mensagem, nos pediram, né, que não permita este ser deixar nenhum de vocês, família, quando a gente permite que a vibração caia ou se preocupe só com bens materiais, com o que vai ser, como é que vai ser, o que é que vai acontecer, a gente dá força para aquilo que não precisa. Então, vamos ficar atento, né? Eu passo por isso, todos nós passamos, a gente não tá aqui brincando não, galera. A luta aqui, ó. Ai, eu não gostei dessa imagem. Mas tá tudo certo, a gente tem paciência, né? Seja o que Deus quiser. Bora lá pro próximo que eu quero... que me mantém forte, ó. Sem desistir. Nosso audiovisual tá lindo, né, família? Este ser, por mais que, né, nós no plano físico tentemos pintar a imagem, não chegar aos pés de tamanha beleza no espírito. Mas é o máximo que a gente pode ter e a gente agradece. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Vejamos, né? Hoje eles pediram para nós não nos esquecermos que a luta é assim, família, ó. Tá? E olha quem protege, quem tá na espiritualidade, tá? Tem os dias que a gente cai, a gente quebra a força, né? Mas tem, olha quem tá na nossa guarda, na nossa proteção. Então, toda vez que vocês, talvez, né? Assim como eu hoje, amanheci, né? Chorando horrores. Mas é para aprender a lição e eu agradeço. Nos lembremos dele, tá? Eu passei por isso. Mas agora a gente tá mais atento. Então eu falo, gente, vamos falar assim, ó. Maior encosto, eu falo por mim, não posso falar por ninguém meu, sou eu mesma, tá? Eu só abro porta e fecho porta para aquilo que eu quero. Então eu assumo meu erro, meus defeitos, eu tô aqui para corrigir. Não posso botar a culpa só nos meus irmãos do astral, não. Mas quem me dá força tá, ó, no alto, graças a Deus. Falando sobre esse rapaz aqui, a gente vai tentar repassar, né, a mensagem que o protetor deixou com a gente. Perguntei para ele qual o problema, né? O que acontece com este ser, né? Este que a gente, né, já mostrou aqui para vocês. Por que a cabecinha dele tá, por que ele tá passando por esses sintomas, ele respondeu. Ele veio com um propósito espiritual, mas para distraí-lo, a sombra o pega onde ele mais se preocupa, com a matéria.